Paz do Senhor a todos. Vamos para mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Hoje estaremos meditando sobre a paz que Deus nos dá, né? Então, esse é o tema de hoje. Amém? Vamos orar antes ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui, Pai, mais uma vez meditando na Tua palavra, Pai. Toma, Pai Santo, a direção dessa transmissão. Usa-me, Pai, conforme Teu querer, conforme a Tua vontade, que tudo quanto eu aqui falar, meu Deus, provenha de Ti. Não seja eu, mas Tu em mim, Pai. Assim eu peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Então, hoje nós vamos estar meditando sobre a paz que Deus nos dá, né? Algo tão importante, né? Que às vezes a gente não dá também o valor devido, né? É algo que é um presente de Deus, na verdade é uma bênção que Deus nos deu, né? Que é a sua paz. Então, inicialmente eu queria ler aqui, no capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte, olha: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, veja a importância. Deus, Ele já nos deu da sua paz, né? Mas, às vezes, nós não damos o devido valor à paz que Deus nos deu, né? Esse bem tão precioso, né? Porque se a gente analisar bem, por exemplo, que adianta ter um carro se eu não tenho paz? Que adianta ter uma casa se eu não tenho paz, né? Que adianta ter as coisas do mundo se eu não tenho paz? Mas na hora que a gente se envolve com as coisas do mundo, a gente não se pergunta, né? Sobre a questão da paz, se nós não estamos colocando em risco a nossa paz, né? Que é algo que nós devemos preservar sempre, né? Mas na hora nós nunca pensamos nisso, né? Às vezes a gente se coloca debaixo de servidão, né? Por exemplo, o devedor, ele é sempre servo do credor, né? E muitas vezes a gente se coloca nessa condição. Quando nós assumimos uma dívida, por exemplo, né? Eu vou comprar determinada coisa, vou comprar a prestação, digamos assim, um carro, né? Nós, ao fazermos isso, estamos assumindo uma obrigação, né? E essa obrigação pode nos tirar a paz, né? A paz que Deus nos deu, né? E às vezes a gente isso nem passa pela nossa cabeça, né? Mas a gente vai ver depois as dificuldades, né? Porque a gente não sabe o que vai ocorrer no futuro, né? Às vezes a pessoa pode perder renda, pode ficar desempregada, pode acontecer alguma coisa, né? E aquilo vai ficar martelando na cabeça dele, né? Puxa, tem que pagar fulano de tal. Então, é sempre assim, a gente é livre, né? Nós somos livres, mas Deus nos fez livre. Mas muitas vezes a gente se coloca debaixo de servidão, né? E isso não é bom, né? Porque isso nos tira
esse bem maior que Deus nos deu, né? Que é ter paz, né? Viver em paz, né? Porque Deus, Ele nos deu, não só nos deu a paz, mas Ele nos deu uma porção para que a gente possa viver, né? Possa viver bem, porque a palavra de Deus diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, Deus tem para nós uma porção, né? Quando a gente acha pouco essa porção, né? Quando nós queremos além daquilo que Deus nos dá, aí é que está o perigo, né? Porque muitas vezes nós podemos sair da presença de Deus por esse plus a mais que nós queremos, né? Quantas vezes isso ocorre nas nossas vidas, né? Quantas vezes a gente tem assumido compromissos, né? Tem assumido dívidas, né? E que depois, mais para frente, a gente vê o aperto, né? Para honrar aquele compromisso, para honrar aquela dívida, né? Por tudo aquilo que nós passamos, né? Na verdade, a gente deveria ter primeiro as condições para adquirir aquele bem, né? Por exemplo, né? Mas a gente às vezes prefere ter o bem de imediato, né? E fica com essa dívida, né? E assim nós nos tornamos servos, né? E Deus tem nos livrado deste mundo, né? Livrado das coisas deste mundo, né? Por quê? Porque nós também não somos deste mundo, né? Nós sabemos que Jesus, Ele já nos escolheu, já nos separou deste mundo, né? Então, às vezes a gente acaba se envolvendo com as coisas do mundo, acaba perdendo a nossa paz, né? E acaba vivendo uma vida das pessoas que estão no mundo, né? E nós somos diferentes, né? O mundo tem a sua vida, mas nós temos outra, né? Por quê? Porque são coisas que Jesus conquistou por nós, né? Se Ele nos tirou deste mundo, é para dar algo melhor, né? Nós fomos separados para a vida eterna, não para viver neste mundo, né? Então, muitas vezes a gente quer criar raízes neste mundo, né? Mas nós não somos mais deste mundo, então não faz sentido a gente querer se envolver, né, com as coisas deste mundo, né? É mais um alerta para que o inimigo, ele nunca mostra as bênçãos que Deus já nos deu, né? Ele sempre vai mostrar aquilo que está faltando, né? Ele vai falar, olha, mas você não tem isso, você não tem aquilo, né? Mas fulano tem, você não tem. E desperta, com o intuito de despertar em nós o desejo de adquirir aquele bem, né? Mas nós temos que ter cuidado, porque uma vez que isso entra no nosso coração, é difícil de tirar, né? Ah, não, agora eu tenho que fazer, né? Então fica com aquilo martelando na cabeça e acaba entrando, né? É um cuidado que nós devemos ter, porque nós temos que ser grato a Deus, né? Pela porção que Ele já nos deu, né? Ele sabe o que deve acrescentar nas nossas vidas, né? Mas a nossa visão carnal, ele além de querer mais, ele quer tudo de imediato, né? Tem que ser para agora, né? Então, a gente acaba andando segundo o nosso próprio entendimento, né? Não esperando no Senhor, não esperando na direção que Ele tem para nossas vidas, né? É por isso que muitas vezes a gente acaba se dando mal, né? Aí quando chega lá na frente, que a gente se vê todo enrolado, né? Endividado, e aí a gente vai buscar uma solução. Ó, Senhor, e agora, né? Pois é, né? A gente deveria ter orado antes, pedindo a direção do Senhor, antes de se envolver nisto, né? E ter sempre em mente isto, né?
a paz que Deus nos deu, esse bem tão precioso, né, que nós devemos preservar, né? É importante, talvez você não tenha tudo que o mundo te oferece, aquela porçãozinha que Deus te deu, aquela porção é suficiente para você ter paz, né? O importante é isso, que você tenha paz, mesmo em meio a lutas, em meio a tribulações, que a gente conserve esta paz, né? Que Deus já nos deu, né? Nós vimos aqui que no capítulo 10, né, o inimigo, ele sempre trabalha ali, ó. Aqui diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, a promessa de Deus é que nós tenhamos vida com abundância, né? Ele dá a nossa porção, né? Assim como sustenta os pássaros no céu, né? Que pássaro é até um bom exemplo para nós, né? Eu vejo passarinho que ele canta o dia todo. Aqui tem perto de casa, em frente de casa, tem uma árvore, né? E tem um sabiá ali que canta dia e noite, né? Na chuva, à noite, está sempre cantando, né? Não há tempo ruim para ele, né? E no entanto Deus sustenta ele, né? Imagina se não iria sustentar seu filho, né? Nós somos mais do que passarinhos, sabe? Então, fica tranquilo, né? O importante é confiar em Deus, né? Quando a gente vê pela palavra, né? Lá no capítulo 1, né, do Evangelho de João, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Isso é para a nossa vida, né? Se a gente aplicar isso na nossa vida, a gente vai saber assim, olha, se verbo é o princípio de todas as coisas, nós sabemos que verbo é a palavra, né? E a palavra é Jesus, né? Quando nós colocamos a palavra, né, como princípio de tudo, nós estamos colocando Jesus como princípio de tudo, né? E nós sabemos que Ele é quem faz todas as coisas, né? Ele é quem faz, né? A nós basta crer, né? Que Ele fará. Nós somos ovelhas do seu pasto, Ele que cuida de nós, né? Mas muitas vezes a gente quer, né? Pelo nosso próprio entendimento, né? Buscar coisas que agradam muito aos nossos olhos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e se ater mais à palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela nos preserva, né? Nesse caminho que nós devemos caminhar, né? Esse caminho é Jesus, a gente segue seus passos, né? Porque é o melhor caminho para nós, né? É um caminho em que nós verdadeiramente tenhamos paz, né? Por quê? Porque Ele já nos deu da sua paz, né? E a certeza de salvação, né? Essa certeza de salvação também nos dá paz, né? Saber que, olha, nós estamos no caminho certo, né? Nada é melhor do que quando você sabe que está no caminho certo, né? Isso que vai gerar em você paz, né? Olha, eu estou aqui seguindo ao Senhor, estou no caminho certo, eu sei onde eu vou chegar, né? E eu não tenho que me envolver com essas coisas, né? Por quê? Porque Deus supre todas as nossas necessidades, né? Ele sabe melhor do que nós o que é necessário para nós, né? Se é necessário algo mais, Ele é que vai acrescentar, né? Então, nós temos que descansar nele, né? Descansar sempre, né? Não ficar apavorado com nada, né? Porque só assim, quando a gente se contenta com a porção que Deus nos dá, né?
é que vem o sentimento de gratidão, sabe? Porque quando você nota que na sua vida está faltando isso, está faltando aquilo, você não tem gratidão, né? Gratidão é quando você está satisfeito com o que tem, sabe? Aí você vai agradecer a Deus porque foi Ele que deu todas essas coisas, né? Mas quando a gente diz, não, está faltando isso, falta aquilo, então, e onde está a gratidão, né? A gente não consegue ser grato, né? Para ser grato, a gente tem que viver dentro daquela porção que Deus nos deu, né? E aí nós temos gratidão. Por quê? Porque começamos a olhar tudo que Deus já nos deu, né? O inimigo sempre vai apontar, olha, falta isso, só falta aquilo outro. Fala, não, mas eu não preciso disso, né? Eu preciso estar na presença de Deus, né? Deus, Ele é luz, né? Jesus disse, olha, eu sou a luz deste mundo. Quem me segue não andará em trevas, né? Mas terá a luz da vida. Então, nós nunca estaremos na escuridão quando nós seguimos ao Senhor, né? Ele é a nossa direção, né? Nunca estaremos perdidos, né? Então, é importante isto, né? Ser grato a Deus por tudo. Não almejar, né? Coisas deste mundo que pode nos tirar a paz, né? Preservar essa paz que Deus nos deu, né? Nós sabemos que Ele então já separou, né? Ele já nos separou deste mundo, né? Aqui no 15, 19 é que diz daqui, né? 15, 19 é que fala que Deus já nos separou deste mundo, sabe? A gente tem que confiar na palavra, né? E seguir a palavra. Porque a gente não pode ser somente ouvinte da palavra, né? Mas praticante da palavra de Deus. Então, se Jesus diz aqui, olha, aqui faz parte das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, né? Então, no capítulo 15, e aí Jesus falando a eles, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? O mundo nos aborrece porque nós não somos deste mundo, né? Nós já não pertencemos a este mundo, né? Então, as coisas deste mundo não é o que nós devemos ter, aquilo que nós devemos nos envolver, né? Porque o nosso mundo agora, vivemos um mundo espiritual, né? Por quê? Porque Deus é espírito, né? Se Ele nos escolheu para uma vida espiritual e não uma vida terrena, né? Uma vida carnal, né? Então a gente tem que saber disso, né? Aqui no 15, 19, 12, 25, capítulo 12, 25 diz assim, olha, 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, é importante essas palavras de Jesus, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á, né? Se a pessoa ama essa vida, né? Terrena, né? Ele acaba perdendo a principal, né? Que é a vida eterna, né? E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna, né? Então é importante isto, né? Porque esse mundo não é o nosso mundo, esse mundo jaz no maligno, né? Por isso não podemos nos envolver com as coisas do inimigo, né? Quem é da terra, né? Aqueles que são da terra, fala da terra, né? Porque são da terra, né? Mas nós fomos escolhidos, né, por Jesus, então nós falamos das coisas de cima. Por quê? Porque Jesus é de cima, né?
falamos as palavras da vida eterna, né? A verdade, né? A verdade é a palavra do Pai, né? Jesus é que disse isto, né? No capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? E é nessa verdade que nós devemos permanecer, porque este mundo, ele vive na mentira, né? Aquilo que não é verdade é mentira, né? Aquilo que nos leva, o que nos leva à presença do Pai é a verdade, né? Então, as coisas deste mundo são para este mundo, né? Então, é importante, isso daqui. 12:49 nós já vimos aqui que são as palavras de Jesus, né? Aqui Jesus dizendo, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, né? Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então nós já vimos isso, né? Tudo que Jesus falou foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Então, na verdade, a verdadeira doutrina é a doutrina do Pai, né? É a doutrina do Pai que gera filho, né? E essa doutrina do Pai só veio a nós através de Jesus, né? Então, quando nós seguimos a Jesus, estamos seguindo ao Pai, né? Porque tudo que é do Pai, Jesus trouxe a nós, né? Então, é importante que a gente fique na verdade, né? Então, aqui no capítulo 7, né? 7:16, que fala aqui, né? Que Jesus falando sobre a doutrina. Aqui no capítulo 7, né, do Evangelho de João, versículo 16, diz assim: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? Então, mesma doutrina é a mesma palavra, né? Pela palavra do Pai é que nós sabemos, né? Por quê? Porque Jesus, ele não falava de si mesmo. Aliás, o versículo seguinte diz isso daqui, né? Do 18. Diz assim: quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça, né? Então, por isso Jesus não falava de si próprio, né? Tudo que ele falava do Pai, né? Assim nós também, né? Nós não fomos chamados para falar de nós mesmos, né? Nós fomos chamados para falar da palavra daquele que nos enviou, né? E quem foi que nos enviou? Jesus é que nos enviou, né? Então, assim como o Pai o enviou, ele também enviou a nós, né? Que está lá no capítulo 20, né? Capítulo 20, quando Jesus foi de encontro aos seus discípulos, né? Depois de ter ressuscitado, né? Subiu ao Pai, foi glorificado, depois desceu de encontro aos seus discípulos. É quando Jesus falou essas palavras aí, né? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? É importante que o enviado, ele sempre fala as palavras daquele que o enviou, né? Assim como Jesus, o Pai habitava em Jesus, né? Assim também Jesus habita em nós, né? Pela mesma palavra, quando seguimos a mesma palavra, nós recebemos dele o mesmo Espírito, né? Recebemos de Jesus o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito do Pai, né? Por isso que assim, nós somos também um com Jesus, né? E sendo um com Jesus, somos um com o Pai também, né? Então, isso é importante, né? Mesma palavra, mesmo Espírito, mesmas obras, né? Obras de salvação, né? É que o mundo está precisando, né?
a gente vê que a gente olhando aqui para as coisas do mundo, né, que estão acontecendo, né, a gente vê que muitos ainda esperam no homem, porque isso é coisa do mundo mesmo, né? Mesmo tinha um paralítico, né, que Jesus curou, né, lá em Jerusalém, quando entrou lá em Jerusalém, né, lá no capítulo 5, né, 5, o paralítico do tanque de Betesda, né, e lá tinha esse paralítico, ele estava naquela situação 38 anos, né, porque ali havia um tanque, e naquele tanque descia um anjo e agitava as águas, né, e o primeiro que ali entrasse seria curado de toda enfermidade, né, e esse paralítico, ele vivia à beira desse tanque, né, e 38 anos que ele estava nessa situação. E Jesus foi de encontro a esse paralítico, né? E Jesus perguntou assim: o que queres que eu te faça? Queres ficar são? Jesus perguntou para ele, mas ele, em vez de responder a Jesus, ele falou: olha, não tem homem nenhum que me pegue, né? E me leve lá no tanque, porque quando eu vou descendo, já outro chegou primeiro, sabe? Ele nunca conseguia chegar primeiro, né? Então, ele sempre esperava no homem, né? E na visão dele, a solução era só esse caminho. Tinha que vir um homem para ajudar ele, né? Só que ele tinha que chegar antes de todo mundo lá, né? Mas quando Jesus foi de encontro com ele, né? Jesus mostrou que havia uma outra solução, né? A solução é ter um encontro com Jesus, né? Muitas vezes as pessoas olham as coisas assim, ela vê uma solução carnal, né? Uma visão carnal, e acho que a solução para a vida dela tem que ser daquela forma, né? Como ela imagina, né? Mas Jesus está mostrando que não, né? Ele é a salvação, né? Muitas vezes as pessoas não veem isso, né? O mundo não vê isso, né? Que a solução está nele, né? E não está no nosso próprio entendimento, nem na nossa visão, nem na nossa capacidade, e nem em homem nenhum, sabe? Porque aqueles que esperam no homem acabam se decepcionando, né? Então é assim, a gente tem que estar sempre esperando em Deus, né? Esperando no Senhor, né? Então, isso é importante, né? Que a gente procure sempre as coisas espirituais, né? Porque Jesus diz assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Então, sempre saber que tudo que a gente faz na carne não tem, né? A carne não nos leva a lugar nenhum, né? Por isso que Jesus está dizendo: a carne para nada aproveita, né? O Espírito é o que dá vida, é o que vivifica, né? E as palavras que ele disse, né? Que são Espírito e vida, né? É importante saber que as palavras de Jesus que são Espírito e vida, né? Por quê? Porque Jesus, ele está vivo, né? O morto não tem palavras que são Espírito e vida, porque o morto está morto, né? Então é assim, aqui no 21, capítulo 21, versículo 13, aqui foi quando Pedro, né? Ele foi pescar, né? Jesus já havia, depois de ressuscitado, já havia tido 2 encontros, né, com os discípulos, né? E
aí, nesse meio tempo, né, é que Pedro não estava Jesus ali presente, então ele resolveu pescar, né? Aí ele falou assim, vou pescar. E os discípulos que estavam com ele falaram assim, nós vamos junto também, né? E foi todo mundo pescar, né? E naquela noite não pegaram nada, não apanharam nada, né? Pedro, assim como os outros discípulos, né? Conheciam a arte de pescar. Pedro, ele era um pescador profissional, né? Agora imagina ele, né? Diz que trabalhou a noite toda e não pegaram nada. Bateram a rede em tudo quanto é lugar ao redor do barco e não pegaram nada. Ficaram a noite toda trabalhando. Quando foi de manhã, Jesus foi de encontro com eles, né? E eles nem sendo dia, eles não reconheceram a Jesus, né? Foi quando Jesus perguntou se eles haviam pegado alguma coisa. E eles responderam, olha, não pegamos nada, né? Aí Jesus falou assim, olha, lança a rede do lado direito do barco, né? E quando eles fizeram isso, encontraram um monte, né? Uma multidão de peixe, né? Então veja a importância, né? Às vezes nós estamos na escuridão, às vezes nós estamos fazendo por conta própria, né? Sem ter a direção de Deus, né? Mas veja a importância de se ter a direção do Senhor, e essa passagem mostra isto, né? Que de manhã, quando Jesus esteve com ele, foi de encontro com eles, Jesus deu a direção, olha, lança a rede do lado direito do barco, né? Então, foi quando eles encontraram o peixe, né? Talvez eles já tivessem até lançado a rede lá em todos os lugares, né? Mas há um tempo certo, né? De Deus para que as coisas aconteçam. Então não adianta a gente querer correr, né? Tudo que nós temos que fazer confiar no Senhor. Então é importante isso. Hoje nós meditamos sobre a paz, né? Algo tão importante, né? Que eu vou repetir aqui, mas numa outra versão, para que a gente entenda. Diz assim, o mesmo versículo que nós lemos lá no capítulo 14, 27. Deixo com vocês a paz, é minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo, né? Então, a gente fica com esta paz, né? Nós não precisamos ficar aflitos, não precisamos ter medo, né? Porque nós estamos seguros nas mãos do Senhor, né? Ele sabe tudo que é necessário a nós, né? De forma que a gente está sempre confiando e descansando no Senhor. Amém? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Eu ia entrar num outro assunto, mas é muito extenso, né? Então vamos deixar para próximo, tá bom? Só agradecer ao Senhor nesse momento que Ele nos concedeu, né, de estarmos aqui meditando nessa palavra, né, que Ele nos deu. Amém? Pai Santo, Pai querido, agradecemos a Ti, Pai, pela palavra que nos deste, Pai. Oramos para que esta palavra, Pai, adentre aos nossos corações, que nós possamos viver esta palavra, Pai, e ter o cuidado, meu Deus, de preservar esse bem tão precioso que nos deste, que é a Tua paz, Pai. Paz que o mundo não conhece, Pai, mas nós a conhecemos, porque temos esta paz dentro de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai Santo, para que a gente não venha, Pai, a perder esta paz que é tão preciosa para nós, Pai. Obrigado, Pai, por esta grande bênção, e ajuda-nos, Pai, a estar sempre sob a direção, no Teu caminho, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Assim te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então,
até a próxima, né? Se Deus quiser.